Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura. Chaitanya Mangala Shune Jadi Pashandi Javana Sehamaha Vaishnava Raya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Chaitanya Mangala torna-se imediatamente um grande devoto. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jai. Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura Antyakanda, capítulo 5, Nityananda Charita Varnana, descrição dos passatempos do Senhor Nityananda. Os 13 irmãos Madhava Gosha, Govinda Gosha e Vasudeva Gosha cantavam enquanto o Senhor Nityananda dançava. Enquanto dançava o poderosíssimo Avaduta, a terra tremia com o peso de suas palavras. Hari, Hari, ele retumbava repetidas vezes. Quando o testemunhavam cair violentamente contra o chão, todos se afastavam desacreditados. Quem quer que entrasse no campo visual do Senhor Nityananda era imediatamente tomado de amor pelo Senhor Supremo e assim dançava continuamente. Em virtude do poder desse amor transcendental, tal pessoa desmaiava ao chão em meio à sua dança estática. Assim foi que Shri Nityananda, a personificação do mais elevado amor estático, deu início ao seu auspicioso trabalho de liberar o mundo inteiro do sofrimento decorrente da ignorância. Manifestando infindáveis sintomas de amor estático, dançava o Senhor Nityananda. Por fim, o Senhor Nityananda sentou-se no trono da deidade no altar e ordenou que todos realizassem um abhisheka. Raghava Pandita e seus associados eternos imediatamente satisfizeram o pedido do Senhor. Após terem trazido milhares e milhares de jarros com água do Ganges, perfumaram eles a água com aromas suaves e variados. Enquanto nas 4 direções todos cantavam o nome de Hari, um a um, alegremente, todos vertiam a água sobre a cabeça do Senhor Nityananda. Os mantras por todos cantados eram todos apropriados para um abhisheka. O enlevo de que provavam os devotos fazia com que os pelos de seus corpos se arrepiassem. Terminado o abhisheka, os devotos vestiram o Senhor Nityananda com roupas novas e o decoraram com pasta de sândalo. Com muitas esplêndidas guirlandas de flores silvestres e folhas de tulasi, eles cobriram o amplo peito do Senhor e então o fizeram se sentar em um trono de ouro. Enquanto Shri Nityananda sentou-se no trono, Raghava Pandita colocou-se a segurar uma sombrinha sobre sua cabeça. Jaya, Jaya! Os devotos exclamaram sonoramente, em simultaneidade aos instrumentos musicais que lançavam agora sua música às 4 direções. Salve-nos! Salve-nos! Exclamavam todos com seus braços erguidos. Repletos de bem-aventurança, ninguém apresentava qualquer consciência externa. Entregue ao arroubo da manifestação de sua identidade verdadeira, Nityananda Prabhu derramava em todas as 4 direções seus olhares de amor estático. O Senhor Nityananda então ordenou: escute, ó Raghava Pandita, traga-me imediatamente uma guirlanda de flores kadamba. Muito aprecio as flores kadamba. De fato, estou sempre atraído a estar em florestas de árvores kadamba.
De mãos postas, Raghava Pandita disse: entretanto, meu senhor, estamos fora da época de tais flores. Shri Nityananda gentilmente insistiu: vá e procure cuidadosamente no jardim. Talvez algumas possam ser encontradas a florescer. Indo até o jardim, Shri Raghava Pandita ficou impressionado com o que viam seus olhos. Impecáveis e completamente desabrochadas, era como se apresentavam as inúmeras flores kadamba a nascerem de seu limoeiro. Tão maravilhosa era a cor dessas flores e tão igualmente maravilhosa a sua fragrância, que todos que as viram livraram-se imediatamente de todos os apegos materiais. Quando Raghava Pandita viu tais flores kadamba, sua consciência externa se perdeu. Gigantesco júbilo ele provava. Rapidamente ele colheu as flores para a guirlanda fazer. Pronta, ele a apresentou diante do Senhor Nityananda. Imensa satisfação demonstrou Shri Nityananda ao ver a guirlanda de flores kadamba, com a qual alegremente ele se enguirlandou. Os Vaishnavas se agitaram venturosamente com o aroma das flores e, fascinados, ficaram com o milagre. Shri Shri Nityananda Balarama Ki Jai. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 2, verso 28, Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ushinareshwabhuraja. Ushinareshwabhudraja. Sujagya iti vishrutaha. Sujagya iti vishrutaha. Sapatnai nihato jude. Sapatnai nihato jude. Yatayastanupasata. Yatayastanupasata. Ushinareshwabhudraja. Ushinareshwabhudraja. Sujagya iti vishruta. Sujagya iti vishrutaha. Sapatnai nihato yude. Sapatnai nihato jude. Yatayastamupasata. Yatayastamupasata. Ushinareshu, no estado conhecido como Ushinara, Abhuts, havia Raja, um rei, Sujagya, Sujagya, Iti, assim, Vishrutaha, famoso, Sapatnai, pelos inimigos, Nihataha, morto, Jude, na guerra, Gyatayaha, os compatriotas, Tam, dele, Upasata, sentaram-se em volta. Tradução, todos podem repetir. No estado conhecido como Ushinara, havia um famoso rei, chamado Sujagya. Chamado Sujagya. O rei foi morto numa batalha
O rei foi morto numa batalha por seus inimigos. por seus inimigos. E então, Seus seus compatriotas sentaram-se em volta do cadáver sentaram-se em volta do cadáver e começaram a lamentar e começaram a lamentar a morte de seu amigo. a morte de seu amigo. No estado conhecido como Shinara, havia um famoso rei chamado Sudjagya. O rei foi morto numa batalha por seus inimigos, e então seus compatriotas sentaram-se em volta do cadáver e começaram a lamentar a morte do seu amigo. Versos 29 a 31. Vishnaratna kavacham vibrasta bharanasrajam sharani bhinnaridayam shayanam asri avilam prakina kisham vastaksham rabhasadashtadachadam rajakutra Mukambojam Chinayudhabhujam Mride Ushinarendram Vidinam Tathakritam Patim Mahishya Prasamikshya Dukita Hadasmanatiti Karailuru Brisham Gantyo Hustatayor Patam. Tradução, todos podem repetir. Seu escudo de ouro, cravejado de joias, estava esmagado. Seus adornos, e guirlandas, haviam caído de seus lugares. O cabelo em desalinho, e seus olhos sem brilho. O rei jazia morto, no campo de batalha. Todo o seu corpo, ensanguentado. Seu coração trespassado, pelas flechas do inimigo. Quando morreu, ele quis mostrar seu poder. E assim, mordera seus lábios. E seus dentes permaneciam naquela posição. Seu belo rosto de lótus, agora estava turvo e coberto de poeira, do campo de batalha. Seus braços, com sua espada, e outras armas, estavam cortados e quebrados. Ao verem seu esposo, jazendo naquela posição, as rainhas do rei de Ushinara, passaram a lamentar-se. Ó Senhor, agora que estás morto, também estamos mortas. Repetindo estas palavras, insistentemente, elas esmurravam seus seios, caíram aos pés do rei morto. Repetindo, seu escudo de ouro cravejado de joias estava esmagado, seus adornos e guirlandas haviam caído de seus lugares, o cabelo em desalinho e seus olhos sem brilho. O rei jazia morto no campo de batalha, todo o seu corpo ensanguentado, seu coração trespassado pelas flechas do inimigo. Quando morreu
ele quis mostrar seu poder e assim mordera seus lábios, e seus dentes permaneciam naquela posição. Seu belo rosto de lótus agora estava turvo e coberto de poeira do campo de batalha. Seus braços, com sua espada e outras armas, estavam cortados e quebrados. Ao verem seu esposo jazendo naquela posição, as rainhas do rei de Ushinara passaram a lamentar-se. Ó Senhor, agora que estás morto, também estamos mortas. Repetindo estas palavras insistentemente, elas, esmurrando seus seios, caíram aos pés do rei morto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como se afirma aqui, Rasabha Dashta Dachadam, o rei, enquanto lutava com ira, mordeu seus lábios para mostrar seu poder. Mas foi morto pela providência, Vidina. Isto prova que somos controlados por autoridades superiores. O nosso poder ou esforços pessoais nem sempre são supremos. Portanto, devemos aceitar a posição que nos é oferecida pela ordem do Supremo. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Ushinaresha Buddharaja Sujagya Iti Vishruta Sapatnair Nihato Jude Gyatayastando Passata. No estado conhecido como Ushinara, havia um famoso rei chamado Sujagya. O rei foi morto numa batalha por seus inimigos, e então seus compatriotas sentaram-se em volta do cadáver e começaram a lamentar a morte de seu inimigo. Bom, vínhamos falando todos esses dias sobre essa itihasya, essa história contada por Narada Muni e Yudhishthira Maharaja, repetida agora aqui, né? Onde Dhyamaraja vai fazer o superintendente da morte, o papel de um menino inocente para tirar os amigos do rei, as rainhas desamparadas, porque estavam lamentando a morte do rei morto. Dhyamaraja, na forma desse menino, se apresenta para erradicar essa ignorância, que é muito vigente em pessoas de classe inferior, em pessoas que não têm conhecimento transcendental, em pessoas que não se preocupam em desenvolver o verdadeiro conhecimento enquanto na forma humana de vida. Isso é uma lástima, isso é uma perdição. Nós não usarmos essa vida humana para desenvolvermos o verdadeiro conhecimento, Brahma Vidya, conhecimento da alma, Atma Tattva, conhecimento da alma e da superalma no coração, conhecimento da alma suprema e de nós mesmos, é completa perda de tempo como ser humano. É
desperdiçar a vida humana, viver em busca da vida, de conhecimento material temporário que nada esclarece e nada resolve para o ser humano que tem que experimentar nascimento, doença, velhice e morte. Prabhupada fala, verdadeiro conhecimento, verdadeira educação é vidya, é aquele conhecimento que erradica a ignorância, a vidya. A vidya. Portanto, como falávamos e voltamos a repetir, se nós pensamos que desenvolver conhecimento material, buscar formação material, grande educação material, prestígio social com o nosso conhecimento acadêmico, tudo isso aí, como fala o Katha Upanishad, é decorar o corpo morto, é decoração do corpo morto, é perda de tempo. É tão inútil quanto decorar um corpo morto, mas essa é a mentalidade do homem ignorante da era de Kali, dessa era que vivemos, da era do ferro. Essa é a mentalidade. Pode parecer absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Avidyayam. Avidyayam quer dizer ignorância, né? Avidyayam. O cultivo dessa ignorância, o estar preso sobre essa ignorância. Avidyayam Vartate. Antare, a vida é antare, é o que leva, vai, que se cultiva. A vida é antare vartamana. Esse é verso do Katha Upanishad. A vida é antare vartamana. Swayandira, Swayandira, Pandita. Manyamana, presos nas garras da ignorância, autoproclamados, Swayam, Dira, Panditam, Mayamana, autoproclamados sábios, consideram-se autoridades eruditas. Autoridades eruditas. O mundo é assim, né? É engraçado isso que agora que essa história toda da adibáltica causada pelo mosquito, o Aedes aegyptus aí, aparecendo desde Zika vírus até dengue, que agora está sendo encontrado até na urina e na saliva. Vejam só, já está comprovado que há transmissão até através do sexo desse Zika vírus. Ó, vejam só que é de Báltica, que miséria, que miséria. Todo tipo de doença, cada vez mais novidade, podendo gerar futuramente aí essa geração kaliuguesca, que já é completamente maluca, ainda gerar seres humanos completamente debilóides devido ao vírus que é transmitido por um mosquito. Um mosquito. Ah, mas isso as nossas autoridades eruditas sabem que chikungunya, vão dando os nomes, vão fazendo as eurecas, as descobertas. As dengues da vida, tanta doença transmitida por um único mosquito, mas isso nós já sabemos, já descobrimos, é o mosquito que transmite.
erradicar isso? E para parar isso? E para cortar de vez isso? Seres humanos, Swayam, Dhira, Pandidam, Mayamana. Seres humanos que se autoproclamam autoridades eruditas, sábios, não são capazes de parar o mal que o mosquito está causando para a humanidade? É assim. É assim. Ah, não, mas nós já sabemos que o mosquito transmite. E daí? Tem que saber como parar a doença causada pelo mosquito. E não só saber que é ele que transmite, que ele está transmitindo. Isso não resolve nada. É assim esse conhecimento material. É assim. É assim essa erudição material. Avidyayam Antare Vardhamana. Presos nas garras da ignorância, autoproclamados sábios, consideram-se autoridades eruditas. Essas são as autoridades eruditas, que não resolveram até hoje sequer a tuberculose. O câncer cada vez mata mais, não é? As doenças cardiovasculares, as doença como a AIDS, que está aí até hoje matando, ninguém fala mais, não se considera mais, ninguém mais toca no assunto, mas está matando para valer. Mas quando aparece, quando descobrem a grande eureka, aí fazem aquele barulho, e depois ninguém mais toca no assunto e a população vai sendo dizimada. Quantos já morreram com HIV? Quantos estão morrendo com HIV? Quantos estão sofrendo com HIV? Mas todo mundo se autoproclama grande erudito, grande autoridade. E o que está acontecendo? Está resolvendo? Não resolveu nada até agora. E assim é agora com esse Zika vírus aí. É a mesma coisa. Então essas são as Jangam Niyamanaha. Variante muda. E são os tolos que estão se autoproclamando grandes autoridades, grandes eruditos, personalidades inteligentíssimas. E assim a massa popular acredita e segue, só que ninguém vê nada solucionado. Se não está solucionando o problema da doença, o que dizer de solucionar o problema da morte, né? O que dizer de solucionar o problema da morte? Se ninguém é capaz de parar com a doença, vai parar com a morte? E tem tolo acreditando que o homem, num determinado momento, vai transcender a morte nesse corpo, nessa vida, através do avanço da ciência material. Isso é uma loucura completa. Isso é uma loucura completa, ignorância pura. Jangam Yamanaha. Variante Buda. Esses são os tolos, ludibriados e convencidos do seu avanço material, do seu conhecimento material, que não passa de tolice, avidya, ignorância, que estão andena, nyamana, jatanda, como cegos guiando cegos, cegos guiando cegos. Então imaginem só, todo mundo nessa cegueira, sendo guiado por esses pseudo-eruditos, pseudo-cientistas, homens de conhecimento, e que está resolvendo o quê? O quê? Primeiro que ninguém vai resolver o problema do nascimento, da doença, da velhice e da morte com conhecimento material limitado. O
problema do conhecimento, do nascimento, da doença, da velhice, da morte, só é resolvido quando alguém desenvolve atma tattva, conhecimento de si mesmo e conhecimento da verdade absoluta, que é Deus, a super-alma no coração. Só a única maneira de resolver esse problema é entendendo como se para de nascer, porque aí se para de adoecer, envelhecer e morrer. Não é? É a única maneira. Então a única solução é o conhecimento transcendental, o conhecimento verdadeiro. É isso que esse menininho aqui, que na verdade é o superintendente da morte disfarçado de menino, vai falar para os amigos do rei que estão se lamentando do lado do corpo morto do rei e para suas rainhas que estão se lamentando porque perderam a proteção do rei e aquele que mantinha todas elas. Então quem tem esse conhecimento não tem espaço para lamentação. Mas quem não tem esse conhecimento, por mais que seja avançado materialmente falando, por mais que tenha conhecimento material, vai cair em choca, lamentação. Por quê? Porque vive em morra ilusão. A única maneira de erradicar a ilusão é desenvolvendo conhecimento verdadeiro. Brahma Vidya, conhecimento da alma, conhecimento de si mesmo, conhecimento da alma suprema. Aqui Prabhupada falou no significado, né? Isto prova que somos controlados por autoridades superiores. Krishna, acima de tudo, o supremo controlador, Maheshwara, e os semideuses que controlam, por ordem de Krishna, a natureza material. Ou seja, autoridades superiores. O nosso poder ou esforço pessoais, e sem dúvida os cientistas se esforçam muito, os filósofos, especuladores se esforçam muito, os professores, educadores se esforçam muito, mas o nosso poder ou esforço pessoais nem sempre são supremos, não são supremos. Isso não é supremo, não é supremo, acabou, é falível. Portanto, devemos aceitar a posição que nos é oferecida pela ordem do Supremo. Portanto, devemos obedecer a Krishna. Devemos obedecer às regras, às leis, às escrituras dadas por Krishna, Shastra. E devemos ouvir e seguir os servos obedientes do mestre espiritual liberado, que entende tudo isso, a Nityasiddha, alma liberada, que está nos iluminando. Por isso que as escrituras falam que essa tríade aí, de guru, mestre espiritual liberado, Nityasiddha, que é quem salva as Nityabadas, todos nós, a massa popular, as almas condicionadas, as escrituras, Shastra, e aqueles que seguem fielmente as escrituras e o mestre espiritual, os sadhus, os devotos, tem que ser levado muito a sério, gente. Porque essa é a única maneira da gente sair dessa ilusão, dessa morra. Essa é a única maneira de nós transcendermos essa ignorância, essa morra, e ficarmos, essa avidya, essa loucura, e ficarmos livres de choca, de lamentação. Senão não será possível nos livrarmos dessa miséria causada pela ignorância, pela ilusão, a lamentação. Aqui nós estamos vendo o quadro claro. E quem dá conhecimento, quem fala qualquer coisa, quem propaga qualquer tipo de conhecimento que não seja esse, é Andenaiva, Nyamana, Yatanda. É cego guiando cego. Portanto, o único vidente da verdade é o mestre espiritual liberado que está vendo as coisas como elas são. Portanto, ele não é cego. E ele pode iluminar a todos nós que somos cegos. Aí nós vamos também desenvolver visão verdadeira. Vamos também nos tornar videntes da verdade. Vamos sair dessa ignorância, dessa avidya. Avidya yamandare vartamana. Swayam dira panditam manyamana. Esse é o Katha Upanishad. Janamanyamanaha pariyanti. Muda, vamos deixar de ser mudas e vamos passar a ser Budas, sábios, inteligentes e não tolos, como esses pseudo-eruditos são.
E quando instruirmos alguém, quando aconselharmos alguém, não vamos ser cegos, andenai, Yamaná, Yatandá. Não vamos ser como cegos guiando cegos. Não, vamos dar o caminho certo, a diretriz certa para quem está sofrendo por causa da ignorância, atado pelas garras da ignorância e completamente iludidos. Aí sim. E aqui nós estamos vendo o exemplo claro disso. Um rei não é qualquer um. O rei Na verdade, essa história está sendo contada para iluminar, tanto na própria época do ocorrido, quanto todos nós, para iluminar a humanidade. Então esse rei, dessa região chamada Ushinara, o rei Sudyagya, com toda a sua natureza de kshatriya, de lutador, guerreiro, administrador de verdade, não farsante, foi à luta e morreu no campo de batalha com honras, morreu de maneira correta no campo de batalha. Porém, como ele não era supremo, ele foi falível, ele faliu. E todos os seus dependentes, tanto súditos quanto amigos, parentes e as suas esposas, as suas rainhas, ficaram desamparados, ficaram sofrendo. Como não tinham conhecimento de que, na verdade, a Pranasaiva Derraçar, o rei não era aquele corpo, o rei era a alma espiritual, e ele já não estava mais ali, ficaram lamentando o corpo morto. Então aí, esse outro verso do Haribhakti Shuddhodaya explica isso. Bhagavat Bhakti Hinasya Jatishastram Japatapa Jatishastram Japastapa A Pranasaiva Derrasya Mandanam Lokaranjanam. A prova de que eram ignorantes, a prova de que somos muito mais ignorantes hoje em dia ainda. Ficamos como homens de classe inferior, Vidura Vigata, quinta classe, abaixo de Shudra até. Abaixo de Shudra. Ficamos, sempre quando alguém morre, fazendo exatamente isso. Colocando nele a melhor roupa, colocando nele tudo aquilo que ele gostava, né? A joia mais cara que ele tinha, decorando ele, pegando esse corpo morto, decorando, enfeitando, adornando e saindo com ele em procissão, como cansamos de ver já vimos isso, já vimos isso, já falava outro dia aqui, que tem figurão aí nesse mundo material, que quando abandona o corpo, parece que não vão enterrar mais. Que na verdade deveriam era cremar, né? Mas pelo menos parece que não vão enterrar mais. Ficam enchendo o cadáver de formol e carregando ele uma semana, duas, um mês, para todo mundo ver e correr atrás e ficar exatamente assim, glorificando, chorando a perda, se lamentando por alguém que não está mais ali, porque a única coisa que tinha ali já foi a Pranasaiva Derraçar. A alma já saiu. A alma não está mais ali, ele não é aquele corpo. É exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que nós fazemos. E esse verso do Haribhakti Shuddhodaya fala que essa ignorância é tão grande que, da mesma forma que ficar adorando um corpo morto, desenvolvimento de civilização material, sem consciência de Krishna, prestígio social, é tudo que todo mundo quer, né? Avanço de civilização material, prestígio social, grande avanço material, né? Ficar cultuando tudo que não resolve os nossos problemas existenciais, não é? Ficar cultuando tudo que não resolve os nossos problemas.
é exatamente como decorar um corpo morto. Então, esse verso fala isso, que da mesma forma que decorar um corpo morto é perda de tempo, da mesma forma, prestígio social, avanço material, desenvolvimento de conhecimento material, sem consciência do eu, sem consciência do eu supremo, sem consciência de Krishna, é exatamente como decorar um corpo morto, um corpo de um cadáver. Que valor tem decorar o corpo de um cadáver? E aqui Prabhupada falou algo muito interessante. Isto prova que somos controlados por autoridades superiores, porque essa ignorância nossa, além de ser estupidez, perda de tempo, ainda ela é controlada. Nós não vamos com a nossa ignorância controlar nada, porque não somos controladores. Somos sempre controlados pelo karma coletivo e pessoal. Somos sempre controlados pela energia material, pelos sentidos materiais, que são controlados por semideuses e pelo controlador supremo Krishna. Porque não somos supremos, tem o supremo controlador. Então, ou a gente aceita essa verdade de que existe um supremo controlador, ou tudo que nós fizermos vai ser em vão, vai ser esforço inútil, não vai adiantar nada. Por isso que conhecimento verdadeiro começa com a erradicação da ignorância. Vidya é a ignorância. Vidya é o conhecimento, que erradica a vidya, é a ignorância. Então, o Shri Upanishad ele já começa assim. Ele fala, Ishavasya midam sarvam, Yat kincha jagatyam jagat. Primeiro verso do Shri Upanishad. Tena Taktena Bundita, Chaktena Bundita, Madgrida Kashasvidanam. O Senhor Supremo, o Controlador Supremo, controla e possui todas as coisas, animadas e inanimadas, que estão dentro desse mundo. Portanto, uma pessoa deve aceitar tão somente o que lhe cabe, tão somente aquilo que lhe é necessário, e que foi dado para ele como sua cota por karma. E não deve de maneira nenhuma aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertencem. Todas as coisas pertencem ao Controlador Supremo, a Krishna. Isso é consciência verdadeira, isso é entendimento verdadeiro, isso é civilização avançada. Se nós tivermos esse conhecimento, somos avançados. E isso é tão bom, esse conhecimento verdadeiro é tão bom que Kurvaneve Rekamani Didiveshet Chatan Sama, que se nós desenvolvermos esse conhecimento, aí não precisamos nos preocupar com a morte, aí sim podemos até viver por centenas de anos. Por quê? Porque agindo dessa maneira, vivendo com esse conhecimento, na karma lipyatenare, já que não há outra alternativa para nós temos que desenvolver esse conhecimento. Então, kurvaneve rekarmani jiveshet chatansama, tena tyaktena bundita magrida kashasvidana. Quem desenvolve esse conhecimento pode viver porque ele não está sendo preso pela lei do karma. E não tem outra alternativa para o homem, e esse é o único caminho seguro que o homem deve trilhar. Esse é o único caminho seguro, qualquer outro é ignorância. E qual que é o conhecimento? Qual que é a estabilidade? Por que alguém vive assim? Como que nós vamos provar que alguém vive assim? O Shri Upanishad explica tudo isso. Como que nós vamos provar que estamos vivendo com essa consciência? Entendendo
Ishavasya Midam Sarvam Dhyatkincha Jagatyan Jagatena Tyaktena Mudita Magridha Kashasidanam. Colocando Krishna no centro, buscando só Krishna, entendendo que não existe outra verdade fora da verdade absoluta, fora de Krishna, desenvolvendo esse conhecimento da verdade absoluta, aceitando tão somente aquilo que já foi reservado para nós como karma, vivendo de maneira resignada, tendo a vida humana como uma tapácia, uma austeridade, um sacrifício espontâneo para a autorrealização. Então, entendendo isso, pode-se viver tranquilamente, porque esse tipo de trabalho com essa consciência não prende ninguém na lei do karma. Aí não tem problema nenhum. Entendemos, o Senhor Supremo controla e possui todas as coisas. Todas as coisas. Né? A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore sem que Deus o queira. Isso é controle de Krishna. E é mesmo. Então, o Senhor Supremo controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas, móveis e imóveis, que estão dentro do universo. E quem entende isso, aceita só aquilo que ele precisa para viver mesmo. É isso aqui. Sabe que ele não vai controlar nada, ele é controlado. Ele aceita o controle do controlador supremo. Ele aceita de maneira resignada as coisas que são reservadas para ele como cota para o karma, e vive resignado, fazendo bom uso dessa vida humana, buscando fazer austeridade para o avanço desse conhecimento, e não o contrário de tapácia, praiácia, esforço desnecessário para conquistar coisas muito difíceis de se obter, e que só se vai conquistar se tiver karma para isso, senão não vai conquistar, não adianta. Não adianta, isso é compreensão. Então uma pessoa inteligente, ela vive assim e aceita não somente o que lhe cabe, e não aceita outras coisas porque ela sabe bem a quem tudo pertence, a Deus. E vivendo dessa maneira, com essa consciência, não tem problema nenhum ela viver por centenas de anos, porque esse tipo de trabalho, com essa consciência, não aprende a lei do karma. E na verdade mesmo, por ilusão, nós pensamos que podemos fazer muita coisa, mas nós não podemos fazer nada. Portanto, não há outra alternativa para o ser humano. Isso é a única coisa que o ser humano pode fazer, trabalhar com essa consciência, viver com esse entendimento. Isso é vidya. Isso é conhecimento. Qualquer outra ação fora dessa é a vidya, ignorância. E não importa que alguém se autoproclame grande cientista, grande filósofo, grande pensador, grande erudito, porque vai ser cego guiando cego, vai ser só bobagem, só bobagem. E qual é a compreensão? O próprio Shisha Upanishad conclui, a compreensão é essa. Yasmin Sarvani Bhutani Atmaivai Bhut Vijanatara Tatrako Moha Kashoka Ekatvam Anupashataha. Está vendo? A conclusão do Shisha Upanishad é essa. Que aqueles que compreendem, que entendem, que veem que todas as entidades vivas, todas as almas são iguais ao Senhor Supremo em qualidade, são iguais a Deus, que todas as almas são iguais a Deus em qualidade, esse sim é o erudito, esse sim se torna um verdadeiro conhecedor das coisas, um vidente da verdade. E se alguém desenvolve essa compreensão, essa consciência, o que então pode ser morra e choca para ela? O que então vai ser motivo de lamentação? Ela não está na ilusão. Então ela não vai se lamentar por nada. Então toda essa lamentação aqui, e tudo isso que falamos, só é um fato real na vida do ser humano por causa da ilusão, por causa da ignorância, essa lamentação. Então essa lamentação das rainhas, dos parentes, dos amigos do rei aqui, só está sendo evidente por causa da ilusão, eles estão iludidos. Por isso o Yamaraja vai iluminá-los como um mestre espiritual para eles,
e vai tirá-los da ilusão e, consequentemente, vão sair da lamentação. Então, o único conhecimento seguro que tira a gente dessa estupidez da ignorância é acabarmos com a nossa ilusão. Acabarmos com a nossa ilusão. É a única maneira de acabar com a ilusão é isso. Entendimento das coisas como elas são. Aqueles que veem todas as entidades vivas iguais ao Senhor em qualidade, torna-se um verdadeiro conhecedor das coisas. O que então pode ser ilusão ou ansiedade, né? Lamentação, ilusão ou ansiedade para ela? Nada. Então vejam só a estabilidade que esse conhecimento verdadeiro traz para todos nós. Portanto, vamos buscá-lo, vamos desenvolvê-lo, e assim vamos sair da ilusão e vamos parar com a lamentação. Esse conhecimento é tão poderoso, Parabhavastavada Buddha Jatu, Jamanadi Gyasatatma Tattva, que Shaktyaveshavatara, como Srila Rishabhadeva uma encarnação dotada de poder por Krishna, falou que quem se dedica a isso, para os olhos do mundo, é um alienado, um bobo, um ignorante. Para os olhos desses pseudo-eruditos, esses gyanis falaciosos que só falam bobagem, enfeitam o pavão, né? Estão iludidos pelas linguagens floridas das escrituras, dos Vedas e tudo, Veda Vadaratas. Mayaya Paritagyana, estão iludidos pela linguagem florida das escrituras, dos Vedas, e não estão entendendo as coisas como elas são. Então, para os olhos dessas pessoas, eles são vistos como bobos, alienados, que estão perdendo tempo. Falou Srila Rishabhadeva, Parabhavastavada Buddha Jatu, Javanadi Gyasatatma Tattva, que aquele que se dedica ao entendimento de si mesmo e da alma suprema, para esses materialistas é visto como um bobo. Mas, aí que está. Na hora da morte é que vai se ver quem realmente foi o tolo, foi o bobo, perdeu o seu tempo, e quem realmente fez bom uso da vida humana. Yava Tidam Manovai, aquele que ficou a vida inteira com a mente presa nesses projetos materiais, no redemoinho da matéria. Quando abandonar o corpo, quando chegar na hora da morte, Kamatmakan Jena Sharira Banda. Kamatmakan Jena Sharira Bandu. Vai ter que trocar de corpo, como se troca de camisa. Então esse conhecimento é tão verdadeiro, tão profundo, essa compreensão, que não só ela traz estabilidade agora, aqui, já nessa vida, como ela libera a gente de ter que nascer de novo, de ter que adoecer de novo, envelhecer de novo e morrer de novo. Por quê? Porque quem cultiva esse conhecimento e vive com essa consciência não está com a mente presa no redemoinho da matéria, está com a mente liberada, está com a mente posicionada, está com a mente transcendentalmente situada, espiritualizada. Portanto, quando abandona esse corpo, volta ao lar, de volta ao Supremo, volta para a tua vida eterna, no mundo espiritual, e não tem mais que voltar a nascer no universo cósmico material. Então isso é compreensão. Isso é verdadeira erudição. O resto é perda de tempo, é bobagem. Mas quando que nós vamos aceitar isso? Quando que nós vamos entender isso de verdade? Quando nós entendemos isso de verdade, aí vamos passar a viver assim. Jasmin Sarvani Bhutani Jatkincha Jagatan Jagat Atmaivu Janatahat Tatrakomo Kashoka Ekatam Anupashatahat. Anupashatahat quer dizer seguir a autoridade, gente. Seguir a autoridade. Vamos seguir autoridades verdadeiras e não essas autoridades superiores, não essas autoridades que se autoproclamam autoridades eruditas, mas são cegos guiando cegos. É isso. Anupashatahat. Então vê todo mundo como alma espiritual, igual a Deus em qualidade, diferente em força, em poder. Desenvolvendo esse conhecimento, estamos desenvolvendo a verdadeira visão das coisas, o verdadeiro conhecimento. E ao desenvolvermos esse conhecimento verdadeiro, não encontramos mais espaço nem para estar iludido e nem para viver se lamentando.
E o resultado disso é que alguém que está vivendo assim é porque ele está buscando compreensão de si mesmo e compreensão da verdade absoluta, da super-alma no coração, de Cristo situado no coração como a super-alma, né? Atma Tattva.